Olá, eu sou Mirléia Aparecida de Carvalho, professora no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Estou como tutora do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Agrícola e também como coordenadora do Núcleo de Estudo em Geomática. E hoje eu vou tratar com vocês sobre mesa redonda. Então, antes de falar do tema propriamente dito, eu vou esclarecer o porquê do meu interesse pelo tema. Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que ter em mente é que na maioria dos eventos que a gente participa, aí eu me refiro a congressos, conferências, e esses eventos eles podem ser acadêmicos ou científicos, né? Geralmente, as comissões organizadoras, elas separam um dia para as mesas redondas. E desde 2019, o PET Engenharia Agrícola, ele trabalha numa atividade que nós denominamos Mesas Redondas do PET Engenharia Agrícola. A princípio, essas mesas redondas, elas foram voltadas para a capacitação dos membros do PET. Então, o intuito era tratar de temas que não são abordados em sala de aula, mas que são essenciais para a boa formação do estudante. Temas como planejamento estratégico, como traçar planos realistas, proatividade, resiliência, como escrever um texto de qualidade, como organizar um calendário acadêmico e por aí vai. Bom, por que primeiro nós pensamos no PET? Primeiro eu pensei no PET. Por quê? Porque nós desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão com ações que devem contribuir com o curso, com a instituição e com a sociedade. Então, portanto, no meu entendimento, os membros do PET, eles precisavam de uma qualificação diferenciada para conduzir esses eventos. Então, o que eu fazia? Eu observava as principais necessidades do grupo, eu definia um tema de interesse e aí eu convidava pessoas que poderiam agregar conhecimento para participar daquela atividade. Então, primeiro eu ministrava uma palestra, introduzia o tema e depois abria para uma roda de conversa. Então, diferente da mesa redonda, esse tema ele era discutido entre os convidados, pelos convidados e pelos membros do PET, tá? Então, na verdade, nós abríamos aí para um diálogo bem descontraído, né, e bastante esclarecedor. Como o resultado do PET foi muito positivo, nós pensamos então em levar essas atividades para o curso de graduação em Engenharia Agrícola. Então, entre os petianos, essa é uma atividade quinzenal e para nós iniciamos com os calouros, né? Então, com os alunos, essa atividade é uma atividade mensal. Aí também seguíamos a mesma dinâmica. Eu ministrava palestra, sempre com a supervisão da coordenadora de curso, a professora Gisele, ou a coordenadora adjunta, a professora Jaqueline. Os petianos, eles participavam elaborando uma dinâmica bem interessante aí, né, para envolver mais os calouros. E aí a gente abria para uma discussão geral. Para se ter uma ideia, os petianos, eles desenvolveram tanto que eu deixei de ministrar as palestras e eles passaram a conduzir. Tivemos aí uma rotatividade. Atualmente, o petiano William, ele ministra as palestras e conduz as discussões. E aí, relembrando sempre com o nosso acompanhamento, coordenador, coordenadora adjunta e eu. E aí, o que a gente pensou aí nesse processo, né? Quando a gente começou a trabalhar com o curso de Engenharia Agrícola e passamos a bola para os petianos ministrarem essas palestras, petianos de períodos mais avançados. Lógico que isso foi pensado, tá, gente? Nós entendemos que a linguagem entre aluno, e eu estudei bastante sobre isso, ela é muito mais próxima do que a linguagem entre professor-aluno. Então, se a gente pegava um aluno de períodos mais avançados para conversar com os alunos iniciantes, com os estudantes que estavam iniciando o curso, ao falar sobre as experiências deles, sobre as carências deles, né, na vida acadêmica e sempre direcionando para a vida profissional, esses calouros eles iam guardar e entender melhor esse tema e
observar a importância do que estava sendo tratado ali. Lógico que a nossa intenção é estender isso para a UFLA, para os alunos, os estudantes da UFLA, a comunidade da UFLA, e aí então a gente pode ampliar para a sociedade em geral. Além desses dois tópicos, eu também dou muita importância ao conhecimento, e eu falo isso muito com os meus alunos, tá? Então, com o conhecimento, gente, é possível a gente realizar um bom evento. Aqui a gente está falando de mesa redonda. É possível fortalecer as ações que são direcionadas para a formação pessoal, acadêmica e profissional dos envolvidos. Então, é isso aí que a gente frisou bastante, né, entre os calouros, que é o nosso foco do momento também. E resolver diversos problemas inerentes às rotinas organizacionais. E aí eu me refiro à organização como instituição de ensino e também às empresas. Bom, então o que nós vamos seguir esse conteúdo falando sobre o que é uma mesa redonda, como organizar uma mesa redonda, como fazer uma mesa redonda de sucesso e as principais fontes consultadas. Bom, então o que é uma mesa redonda? Então, uma mesa redonda é uma reunião de um grupo de pessoas interessadas em um assunto específico, muitas vezes pessoas com cargos semelhantes. Então, elas são bastante utilizadas tanto na área acadêmica como na área empresarial. Então, esse nome, ele se deve à estrutura que é utilizada. Então, pessoas que elas vão ficar em torno de uma mesa ou vão formar um semicírculo de frente para o público, e o intuito delas é passar informações. Então, por ter essa característica, né, de profissionais reunidos, a gente vai precisar sempre de um moderador. Esse moderador, ele vai fazer a discussão entre todos os convidados, fazer com que essa discussão ela fique em torno de um tema principal. Lógico que esse tema principal ele já deve ter sido previamente definido, né? E os participantes eles são atraídos exatamente porque eles querem ouvir as opiniões e as visões de diferentes especialistas da área relacionada com o tema. Então, considerando essas características aí que eu falei, eu posso afirmar que este evento ele pode ser o melhor caminho para se ter mais informações e conseguir um alto nível de aprendizado. Então, e pensando assim, né, além de elevar o conhecimento dos participantes, gente, as mesas redondas, elas podem atuar também de uma forma a apresentar ao público soluções para conflitos, contribuir para a mediação de conflitos e por aí vai. Então, como organizar uma mesa redonda? Primeira coisa, foco. Então, a gente precisa de um foco bem definido. As melhores mesas redondas são sempre aquelas com foco mais claro. Então, essa dica ela pode parecer óbvia num primeiro momento, mas muitos organizadores eles já começam errando justamente nessa hora. Então, por se tratar de um evento que geralmente tem um tempo de duração restrito, geralmente em média 2 horas, então é essencial limitar o assunto ao que de fato importa. Então, olha a importância disso aí, né? Se o conteúdo for muito amplo, é possível que os profissionais eles se percam em meio a parênteses, tá? E que essa reunião ela não cumpra seus objetivos específicos e fazendo inclusive com que os participantes fiquem impacientes. Então, nesse momento aí que a gente vai ter esse foco, a gente precisa ter em mente que é muito importante a gente escolher os participantes, tá? Então, a gente precisa escolher esses profissionais capacitados, mas a gente precisa também verificar as necessidades da instituição empresa. Então, porque a gente precisa entender de que maneira essa dinâmica vai influenciar positivamente a minha organização como um todo. É preciso também que a gente foque nas demandas que são mais urgentes dentro da empresa, observe se existe pouco material a esse respeito. Então, se a gente toma esses cuidados, a gente pode aí ter boas descobertas para todo mundo. Uma agenda completa.
Embora seja bom ter foco para a mesa redonda, a gente precisa de uma agenda ampla, então com grande potencial de discussão, mesmo porque a gente não sabe o que os participantes eles vão querer falar até que eles estejam todos reunidos na mesma sala. Então a gente precisa abrir aí esse leque. A escolha do moderador precisa ser uma pessoa articulada, carismática, falar com firmeza para administrar o bate-papo, ficar atenta ao que é falado para fazer observações sobre o tema, isso é muito importante, envolver os participantes menos confiantes e manter essa discussão em movimento de uma forma bem descontraída. Os convidados selecionados, então a qualidade das mesas redondas depende de seus participantes. Então é necessário uma seleção criteriosa para definir quem convidar. Então, o ideal é que sejam profissionais qualificados, que tenham conhecimento a respeito do tema e que saibam se expressar bem e de maneira articulada. Mas preste atenção, além dessas qualidades, a gente precisa ficar atento se essa pessoa que foi convidada, ela vai se dar bem para debater determinado tema. Então, é preciso encontrar talentos para situações específicas. Outra opção é convidar pessoas de fora da instituição. Elas vão enxergar além da rotina. Tá? Então, outra coisa que é importante a gente lembrar aqui é de convidar indivíduos com os mais diferentes perfis profissionais e pessoais. Isso é de suma importância para um evento tipo mesa redonda, pois haverá pontos de vista diferentes e complementares. Então, se a gente tomar esses cuidados, vão surgir excelentes debates com grandes e criativas ideias, tá? Invista em uma mesa redonda de qualidade. Então, como a mesa redonda ela agrega muito valor a vários tipos de evento e ela por si só também agrega muito valor, então a gente precisa de planejamento, mas não pode ficar só no planejamento, é preciso pôr a mão na massa. Então, é planejar, preparar e ter uma liderança forte. Então, como fazer uma mesa redonda de sucesso? Vou repetir alguns pontos aqui, mas é bom para a gente guardar conceitos bastante importantes aí que vão nos auxiliar bastante na prática. Então, faça a divulgação dos participantes. O grande atrativo do público que marca presença em um evento de mesa redonda é a divulgação dos participantes que vão fazer a composição da mesa. Então, especialista da área, nomes que já debatem sobre o tema no mercado de trabalho, isso pode ser uma ótima escolha aí. Defina o tema central, já falamos sobre isso, né? Para que funcione bem, ela deve ter um foco central no tema definido previamente. Escolha um moderador, um dos componentes mais importantes para o sucesso aí da mesa redonda. De preferência, busque por pessoas que possuem experiência nesse tipo de atuação e nesse tipo de evento, tá? De atuação nesses eventos. Então, é bom, não é norma, né? Que essa pessoa que vai funcionar como moderador, que ela tenha conhecimento sobre o trabalho dos outros participantes. Essa dinâmica fica muito interessante. Defina um tempo ideal, pode variar entre 1h30 e 2 horas. Então, por se tratar de um evento curto, né, que tem um tempo curto, é bom que a gente delimite as falas, tá, gente? Para evitar que alguns convidados fiquem com falas maiores do que os demais. Então, nesse ponto também vale a gente conferir outros eventos semelhantes, não só pelo tempo, mas também pelo que está sendo tratado na mesa redonda. E aí a seleção das pessoas que estarão presentes. Então, esse aí é um passo muito importante. Então, a escolha da plateia, ela pode ser tão ou mais importante do que a busca pelo moderador e pelos profissionais que vão compor a mesa. Eu fiz questão de escrever para a gente guardar isso daí. Então, não importa tanto a qualidade da discussão, se quem a acompanha não será beneficiado por ela na prática.
Então, os bons frutos eles devem ser direcionados para quem vai saber aproveitá-los. Pense nas pessoas cuja realidade está em debate. Não opte somente para aquelas que exercem cargos de liderança. Então, nós temos que pensar em todos os cargos que estão em contato direto com as dificuldades e com os anseios organizacionais. E aí eu vou chamar atenção aqui para o momento que a gente começou a trabalhar com os calouros do curso, tá? Bom, o que nós pensamos, né? Meu público-alvo estava bem definido, tá? Que eram os calouros, que são os calouros, né? Para esse público-alvo, eu tinha conhecimento das carências dele. Então, pelo meu tempo de docência, pelo meu tempo de coordenação de curso, por conversar com outros docentes, né, e coordenadores de cursos também, então eu tinha uma ideia dessas carências dele. Então eu fui fazendo o processo na ordem inversa, tá? Fui selecionando os temas, fui montando aí, pensando aí se teríamos convidados interessantes para participar da mesa redonda, e aí montamos um evento e até hoje a gente está tendo resultados bastante positivos. Bom, e aí, gente, surge sempre essa pergunta que eu deixei aqui para o final para brevemente a gente falar sobre isso. Então, a mesa redonda, ela pode ser utilizada em outros eventos? Sim, né? A gente já falou sobre isso. Então, na verdade, a mesa redonda, ela é bastante utilizada em eventos mais abrangentes, onde a programação definida possui uma série de atividades em formatos diferentes, mas não há segredo quando a gente pensa em um evento inteiro baseado no formato mesa redonda. Então, seguindo essas dicas que foram dadas, é certo que nós vamos conseguir organizar um bom evento. Então, essas foram as principais fontes consultadas. Espero ter contribuído. Muito obrigada.